Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio que busca um novo técnico, tem clássico Grenal, quem será o treinador, qual será o time, tudo que está acontecendo no Tricolor Gaúcho eu vou te contar nesse vídeo, chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o futebol ele tem um tempo diferente do resto do planeta, né? O Grêmio mal demitiu Gustavo Quinteiros, inclusive na madrugada de quarta para quinta, o Grêmio retornando de São Paulo, houve a demissão do treinador, que não tinha como ser diferente, né? Por tudo que aconteceu, da maneira como aconteceu, um 4-1 para o Mirassol e um primeiro tempo muito esquisito, o jogo inteiro, né? Mas o primeiro tempo foi estranho, dá para dizer o mínimo. E claro que a gente tem que cobrar dos atletas, especialmente da diretoria, mas era fato que a diretoria foi omissa, letárgica, demorou para tomar uma decisão até que chegou nesse ponto. E me parece muito claro que o elenco queria a mudança antes do clássico Grenal. Existe todo um temor, né? Porque o Grêmio está indo para esse clássico Grenal sem um comandante, sem um norte, sem um treinador. Mas assim, o Grêmio tem jogadores experientes, alguns líderes cascudos, como Thiago Volpe, Wagner Leonardo, o próprio Bright White, Cuejar. Tem alguns jogadores bem rodados. Então, esse momento, ele é o momento dos jogadores. Se a gente for analisar na letra fria da regra, o Inter é mais time, o Inter vai tá mais ajustado, tá mais consolidado, vai tentar se recuperar depois de uma derrota em casa para o Palmeiras. Nos últimos Grenais, o Inter foi superior, mesmo independentemente se fosse na Arena ou no Beira-Rio. Então existe uma lógica, uma tendência até de uma vitória colorada, um favoritismo ao Inter. Mas assim, já vimos muito acontecer, inclusive tudo aquilo que sempre se lembra, né, nesses momentos, quando o Grêmio aplicou 5-0 no Inter naquele momento, sem treinador, com interino, aquela coisa toda. Eu acho que o cenário é um pouco diferente. A distância técnica entre as duas equipes, neste momento, ela me parece talvez daquele tamanho. Mas eu espero um pouco de brio desses jogadores no seguinte sentido. O técnico vai ser o auxiliar técnico interino, o James Freitas. Não há como, mesmo que o Grêmio confirme um treinador nesta sexta-feira, ele pode estar presente, ele pode até dar uma preleção, ele pode estar no vestiário, ele só não pode assinar a súmula, né? Pode estar nos camarotes e tal, mas não vai poder porque tinha que ter sido registrado no BID até essa quinta-feira. Então, o James Freitas será o treinador. E muito pouco um treinador consegue fazer nesse meio tempo. Claro que o cara vive o clube, o cara tá lá dentro, conhece inclusive o Roger, né? Então, assim, ele sabe mais ou menos o que posicionar, vai fazer o simples, vai fazer o beabá, vai colocar cada peça no seu lugar. Acho que vai tentar ganhar a torcida, e isso indica Pavon no banco de reservas, Edenilson no banco de reservas, se o Cuejar tiver à disposição, vai para campo, o Kiko Oliveira da mesma maneira. Tentar colocar aquilo que ele tem de melhor, cada um na sua função, e beleza, isso já é simplificar e já é maravilhoso. E que o Grêmio tenha mais posse de bola, o Grêmio é o mandante, que seja propositivo. Claro, vai encontrar um adversário que tem sido superior, como eu disse, né? E que gosta também do jogo, que tem jogadas trabalhadas, que tem jogadores individuais no momento melhor. Tudo isso é verdade. Mas é por isso que eu falo, espero que esses jogadores tenham um brio, que eles se reúnam e digam o seguinte: tá, rapaziada, chegou, acabou a brincadeira. Esse clássico Grenal pode ser um ponto de virada para que a gente, enfim, encare essa temporada com dignidade. Eu não sei o que o Grêmio pode fazer a partir de agora, tem muita coisa para acontecer. A gente está meio fatalista em relação ao Grêmio, porque realmente até aqui a gestão não indica nada melhor, o treinador também não indicava, não sei quem vai chegar, já vou falar sobre isso, mas a gente não sabe muito bem qual a nossa perspectiva. Eu não acho o elenco tão ruim, ainda tem carências, houve uma reformulação, mas chegaram boas peças, tá? Que precisam ser potencializadas, e um bom treinador poderá fazer isso. E aí o Grêmio pode brigar por coisas maiores. Mas é claro que nesse momento em que o mar tá revolto, cara, você só tá pensando em travessias, tá pensando em chegar do outro lado. E o que é chegar do outro lado? É não ser rebaixado, é beliscar uma Copa, seja avançando o máximo que puder, até pela maneira como nós avançamos na Copa do Brasil, nem dá para esperar muita coisa nesse momento. E esperar o time encaixar em algum momento, porque o futebol tem dessas coisas. E é por isso que eu digo, eu espero que os jogadores se reúnam e digam assim: acabou a brincadeira.
agora é Grenal. E a gente vai ter que correr por esses caras que estão na arquibancada. Não tem mais o treinador que a gente não concordava com a metodologia dele. E esse é um bastidor do porquê o Gustavo Quinteiros caiu. Não era só o desempenho que todo mundo via, que não estava legal. Os próprios jogadores não concordavam com esse estilo de jogo, muitas vezes contrapunham o treinador em treinamentos, em atividades, e o Gustavo Quinteiros não era um cara, digamos assim, autoritário, né? Mas era um cara que, enfim, ele tinha o seu jeito de ser e o Leandro de Sábado, que era o seu auxiliar, que treinava a defesa, ele, cara, nós vamos jogar numa linha mais alta, nós vamos buscar os pontas, a gente vai fazer ligações diretas, a bola vai passar pouco pelo meio, a gente vai lateralizar o jogo. Esse é o jeito Quinteiros de jogar. E não funcionava. Os jogadores falavam isso pra ele, tinham essa liberdade, é verdade, ponto positivo, mas ele dizia que o método dele em algum momento ia dar resultado. Não deu e ele acabou sendo demitido, recebendo aí até o fim do contrato cerca de 9 milhões e 200 mil reais. Então é uma dívida, é um ônus que o Grêmio vai ter, mas no futebol a gente sabe que esses valores eles são, enfim, considerados, negociados e faz parte do processo, porque não dá para você manter um treinador que não tem mais relação com o elenco, que não tem com a torcida, que não tem confiança do clube, que não tem mais nada. É óbvio que o Quinteiros tinha que ir embora. E aí o Grêmio se volta agora para o mercado, nesse meio tempo de ter um clássico Grenal neste sábado, 9 da noite, na Arena do Grêmio. Que loucura. E aí, dentro de tudo que eu estou tentando ler do presidente Alberto Guerra, que está abatido, que está realmente numa condição desfavorável, entendendo que talvez o negócio não fosse para ele, né? Ele tá meio perdido nas suas ações, não escolheu bem os seus pares, né? Tá meio que abandonado no processo, porque os seus pares não têm a experiência necessária para, inclusive, gerir uma crise desse tamanho. E o Alberto Guerra diz que, infelizmente, não é possível mudar o presidente. Então ele vai arrastar essa sua gestão nesse último ano até o final e, por isso, vai tentar se blindar nesse momento. Vai tentar ter o menos trabalho possível, como ele tinha com o Renato, como ele não tinha com o Renato, né? O Renato Gaúcho, vocês sabem, né? O nosso porta-lupe, ele comandava tudo. E isso se tornou um problema, mais uma vez, é um problema recorrente. A pior versão de Renato é quando ele tem que comandar o clube, porque ele é bom treinador, eu sei que ele é bom treinador. Mas o ano passado o contexto foi muito complicado e sempre caía no colo dele, ele sempre era o escudo. E tá aqui um fã admirador eterno do Renato, como todo gremista, imagino eu. Mas todo mundo, ou a maioria, concorda, eu sei que talvez não seja a maioria ou não sejam todos, né? Vamos lá. Mas que, na minha opinião, pelo menos, o Renato tinha que sair mesmo. A gente tem que aprender a viver sem ele, pelo menos por um tempo. Que ele volte em algum momento, porque o Renato vai ser sempre o Renato. Mas o ano passado era muito isso, né? Era o Alberto Guerra delegando poderes plenos para o Renato. Quando o Renato sai, o Guerra meio que tem que tomar as rédeas da situação. E ele não soube fazer isso, não conseguiu com o Gustavo Quinteiros. E agora, a tendência é que o Guerra faça a mesma coisa, mas faça isso com Luiz Felipe Scolari, que é outro emblema do Grêmio, que é mais do que um escudo, né? Poderia muito bem ter uma estátua, a estátua é de Renato, que é o maior ídolo né, absoluto da nossa história, mas o Luiz Felipe Scolari eu considero como o maior técnico da história do Grêmio. Mesmo o Renato tendo sido um bom técnico, tem tido títulos como técnico, único campeão brasileiro de uma Libertadores como jogador e técnico, o maior vencedor entre os treinadores da Libertadores, um técnico brasileiro. Ele tem mais vitórias que Abel Ferreira, que Marcelo Gajardo não, né? Entre os brasileiros. Entre todos, perdão. Entre todos os técnicos vencedores da Libertadores da história, o Renato é o principal. Então, assim, não dá para dizer que é mau técnico, né? Agora, o Felipão, pela história dele no Grêmio, para mim ele é o maior de todos. E ele está voltando como coordenador técnico. E ele está voltando bem no gerúndio, tá? Não dá pra gente dizer que está confirmado, mas eu não posso cravar aqui porque ele já teve acertado outras vezes, já teve quase voltou e tal, e houve uma divergência ali no último instante. Não é fácil você negociar com um cara desse porte, desse tamanho. Eu sei que ele já tem 74 anos, ele já tá meio fora do mercado, ele inclusive quase acertou com o Grêmio no início do ano, mas ele tinha uma viagem familiar para Portugal, mas ele tá à disposição, ele quer ajudar o Grêmio e acho que pode, né? Acho que a gente precisa usar o exemplo do rival, que trouxe Paulo Paixão, Andrés D'Alessandro,
caras mais renomados, inclusive para dar respaldo ao Roger Machado para desenvolver o seu trabalho. Então o Filipão, ele seria esse cara, não tem como, né? E a gestão Alessandro Barcelos estava bem queimada nesse sentido, né? A trazida do D'Alessandro é muito isso, né? É muito um escudo, e houve uma tentativa com o Abel Braga também, exatamente, para dizer assim, cara, tá aqui. Qualquer discussão com o torcedor, qualquer conversa, tá aqui um cara que é um emblema do clube. O Guerra tá tentando fazer isso com o Luiz Felipe Scolari. E por que eu digo que a conversa não é tão simples? Porque inicialmente o coordenador técnico quis escolher o seu treinador, o cara com quem ele quisesse trabalhar. E a ideia de Felipão no primeiro momento foi a de Paulo Turra, seu fiel escudeiro, por alguns anos recentes, né, depois que o Murtosa resolveu cuidar de assuntos particulares, abandonou a parceria momentaneamente, acho, não sei se vão voltar, mas enfim, o Murtosa, que foi parceiro por anos do Felipão, eles ali em 2017 para 2018 não estiveram mais juntos, e aí o Felipão escolhe o Turra quando ele chega ao Palmeiras, inclusive em 2018. E eu acompanhei esses treinamentos aqui em São Paulo, na Academia de Futebol, quando a gente ainda tinha essa possibilidade de assistir treinamentos. E o Felipão, ele era um diretor já. Ele já era um diretor técnico. Ele era o cara da conversa, da preleção. E ele conseguiu muita coisa tendo esse papel. Com o Daverson naquele ano, com o próprio Dudu, com o William Bigode, com esses caras que ele precisou, inclusive, ter dois times, ele mesclou muito Libertadores e Brasileirão e foi campeão brasileiro em 2018, o Luiz Felipe Scolari no Palmeiras, com o Turra de auxiliar. E quem comandava a parte mais operacional do dia a dia era o Paulo Turra. E eles tiveram êxito ali. Só que quando ele vai para o Atlético Paranaense, eles também têm êxito nessa parceria. Inclusive chegando à final de uma Libertadores em 2022, perdida pelo Flamengo, pela expulsão do Pedro Henrique, do zagueiro. Na sequência o Gabigol faz o gol, termina 1-0, o Flamengo campeão da América, do Dorival Júnior, e o Felipão acaba sendo vice. E aí o Felipão se torna coordenador com Paulo Turra de técnico. E a coisa não funciona, mas não funciona por muito pouco tempo, porque aí ele é chamado ao Galo para ser técnico, para voltar a ser técnico, e o Felipão é muito campo, né? E aí ele volta. E ele estava dando declarações dizendo que não estava muito adaptado a essa função e tudo mais. Pois bem, eu não sei como funcionará agora, mas o fato é, o Felipão inicialmente quis o Turra, a direção não quer o Turra, a direção está encaminhando para outro técnico. E agora está no processo de convencimento, de dizer, Felipão, a gente quer você vai ter carta branca, a chave do vestiário, você vai comandar e você vai, inclusive, chefiar esse novo treinador, que não é um cara tão inexperiente assim. A gente está falando de Mano Menezes. O Mano Menezes não seria, mas assim, de longe a minha primeira opção. Porque o Mano, os últimos trabalhos do Mano, eles realmente deixam a desejar, em vários aspectos. Eles não inspiram. Eu acompanhei muito o Mano no Corinthians, acompanhei muito o Mano no Inter, acredito que alguns de vocês também, e assim, ele no Fluminense também, né? Esse um pouco mais distante, mas não tinha como não chegar as informações até a gente do ambiente tenso, das discussões, da treta com o Marcelo, da treta com o Thiago Silva, e foi por isso que ele caiu. E aí, de repente, chega um Renato lá, olha como o futebol ele né? É uma grande roda de amigos, né? Chega o Renato lá e meio que resolve o problema, né? Distensiona o ambiente e emenda 4 vitórias. E o Fluminense ele teve dificuldades. Antes no Corinthians, ele teve muitas dificuldades. E ele consegue um feito inacreditável, porque o Corinthians, num desespero, com o Duílio Monteiro Alves encerrando a gestão, consegue, faltando 3 meses para encerrar a gestão, consegue fazer um contrato de esses 3 meses mais 2 anos, sendo que ele sairia do cargo em dezembro. O Augusto Melo assume, ou seja, a oposição, e tem que engolir o Mano Menezes por 2 anos da sua gestão de 3 temporadas. Não era o preferido do Augusto Melo. Para não ter que pagar uma multa de 11 milhões de reais, ele engole o Mano ali por alguns meses. Não dá certo e ele é obrigado a demitir e é obrigado a pagar essa multa. O Mano conseguiu isso. E ele não foi bem. Não foi bem. No Inter, ele até... Acho que foi o último grande momento do Mano, porque o Inter eliminado para o Melgar prematuramente na temporada, foca só no brasileiro, ele consegue um vice-campeonato e um trabalho bom, assim, o time jogando bem, conquistando vitórias e tal. Vira o ano, ele renova, vira o ano e, cara, e aí a coisa não vai bem, as convicções dele vão para o espaço, o time passa a oscilar muito, ele perde o gauchão, começa a se atrapalhar e aí logo na sequência é demitido. Então,
É isso, o Mano, recentemente, ele não tem nada que a gente possa dizer assim, caramba, por que o Mano? Por que o Mano? Porque as outras opções, elas inexistem praticamente. É curioso. Porque aí você vai olhar, o Dorival Júnior pediu, pelas informações que a gente tem assim, houve uma sondagem, houve uma procura, mas o Dorival pediu coisa de, creio que 9 a 10 milhões, não, 12 milhões até o final do ano. Só para ele. Cara, isso é salário de quase 2 milhões de reais só para o treinador. E a gente sabe, ele já está ganhando mais de 1 milhão e 700, eu acho, da CBF até a Copa de 26. E ele está pedindo isso porque ele está valorizado. Ele deve estar fechando com o Corinthians, sabe que tem o São Paulo atrás dele se o Zubeldia cair. E eles estão pedindo nesse sentido. Já recusou o Santos. O Tite é a mesma coisa. O Tite tem dito que não quer trabalhar agora porque talvez não seja para pegar o time que ele quer. Né? Então, não, eu vou ficar no meu ano sabático aqui. Mas ele falou isso também no ano passado e pegou o Flamengo, no ano retrasado, né? Porque era interessante naquele momento. Enfim, então assim, você não tem a opção de Tite, não tem a opção de Dorival. Os outros, cara, tipo o Sampaoli, eu acho ele muito doidão. E assim, estrangeiro chegar agora, acho arriscado. Fernando Diniz, não é estrangeiro, mas o Diniz tem o tempo dele, né? Então ele vai chegar, ele vai querer, né, desenvolver uma metodologia que, cara, mesmo que você perca alguns jogos, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Tem que ganhar o próximo. Essa é a nossa necessidade. Então, assim, apesar de todos os problemas, o Mano Menezes conhece o Grêmio, olha, e tem uma passagem exitosa, né, pelo Grêmio, não dá para negar. Ele está na história do Grêmio, pela Batalha dos Aflitos, pela boa temporada em 2006, pelo título gaúcho de 2006, sobre o Inter, que depois ganhou a Libertadores e o Mundo. Aquela escalação que ele faz com o Alessandro improvisado, Pedro Júnior faz o gol, o Inter de Fernandão, Sobis, companhia. Pois ele ganhou o gauchão na casa deles, com um empate em 1-1. Ele está na história do Grêmio. 2007, ele é vice-campeão da Libertadores, só perdendo para um Boca magnífico, talvez o maior da história, para muitos o maior da história, com Riquelme, Palácios e Palermo e todo aquele timaço do Carlos Bianchi. Isso em 2007. A partir dali ele vai para o Corinthians, né? Faz a carreira dele já em âmbito nacional, né? O Corinthians da Série B em 2008, depois ele é campeão da Copa do Brasil em 2009 pelo Corinthians sobre o Inter, chega à seleção brasileira. Então assim, o Mano tem um currículo invejável, bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, depois aí ele começa uma derrocada, assim, Bahia, que ele não vai bem, Palmeiras, que ele pega 3 meses, que não tinha nada a ver com o Palmeiras, sabe? Aí esses últimos trabalhos que eu já citei. Ele tem um histórico e uma identificação com o Grêmio de 20 anos, é verdade. E depois disso muita coisa aconteceu. Mas ele conhece o futebol brasileiro e o futebol gaúcho. Ele estava aqui há pouco tempo. Ele sabe muito bem a realidade do Grêmio. Então é um cara que chega e já sabe onde cada um vai jogar, já posiciona o time, inclusive poderia comandar o time do Grenal se ele chegasse e pudesse ter condições de jogo nessa sexta-feira. Então é mais prático você contratar o Mano Menezes nesse momento. E me parece isso, que Alberto Guedes está indo pela praticidade. Felipão para ser o escudo, para comandar o clube e ter carta branca, e Mano Menezes para ser o pragmático e resolver a situação antes que ela se torne calamitosa. Tá, mas Felipão e Mano Menezes são duas, com a expressão permitida ao futebol, duas cobras criadas. São duas grandes raposas, são 2 pavões do nosso futebol. Será que se bicariam? E a informação que a gente obteve de bastidores, conversando com algumas pessoas, é de que nunca tiveram nenhum problema e que sim, trabalhariam juntos, isso dito por ambos. Então, a questão é você aparar todas essas arestas agora. O Mano já foi contatado, já teve a conversa, o Mano apresentou o seu projeto, pediu um bom salário, pelo menos até o final do ano. Provavelmente, essa informação eu não descobri, mas provavelmente conhecendo o Mano, algumas cláusulas de renovação automática, inclusive dependendo de algumas metas, do tipo, classifiquei para Libertadores, ganhei uma Copa do Brasil, já renovo meu contrato aí. Conhecendo o Mano, ele deve ter feito isso. Amarrado bem, mesmo com o último ano de gestão do Alberto Guerra. E o Felipão vai tentar fazer, né,
cara, gerar no grupo de jogadores essa confiança de um cara que é multicampeão, não só pelo Grêmio, pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, pela seleção portuguesa, pela seleção brasileira. O cara é um fenômeno, né? É talvez o maior técnico brasileiro da história, se não, ele é um dos maiores. Então, tá caminhando para isso, para Felipão e Mano, mas não dá para dizer que tá confirmado ainda, porque realmente tem alguns pingos nos is para serem colocados, né? E aí sim a gente pode confirmar essa situação. Será que essa sexta teremos novidades? Vamos aguardar. Comentem aqui o que vocês acham de tudo isso, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!